Há milhares de anos, um povo seminômade no interior da Mesopotâmia decidiu sair daquele lugar para formar uma sociedade completamente diferente das demais que estavam ao seu redor. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando dos hebreus. Vamos pensar sobre eles hoje? Vem comigo! Antes de mais nada, aquele velho aviso, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve logo, ligeiro, para você não perder, viu? O tempo, para você não esquecer. Deixa o seu joinha aqui, ative as notificações, para que você não perca as novidades desse canal, para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante para a plataforma. E se você quer ser um membro desse canal e quiser contribuir para o engrandecimento desse trabalho, eu vou deixar aqui também no canto, aqui na verdade, né, do seu vídeo, um QR Code que vai levar você para uma chave Pix, em que você pode fazer uma contribuição para poder ajudar a expandir esse trabalho no canal e fazer com que esse canal continue oferecendo conteúdo gratuito para todo mundo aqui nessa plataforma, beleza? Sem mais delongas, vamos para o início da nossa conversa, pensar sobre os hebreus, sobre esse povo hebreu. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é: quais são as fontes que nós temos disponíveis para estudar esses povos? Imaginemos que você vai perceber lá na frente, né, que os hebreus eles não eram muito de representar as coisas através de imagens. E quais são os textos então que nós podemos encontrar? A gente colocou aqui pelo menos 3 coisas interessantes, né? As escrituras sagradas do judaísmo, do cristianismo, né? O Antigo Testamento, como o pessoal da cultura cristã conhece, né? É uma fonte de estudo da sociedade hebraica, né, dos antigos hebreus. Você sabe que tem toda uma tonalidade religiosa, né, e toda uma narrativa religiosa dentro, né, da Bíblia, até porque é um livro sagrado, né, para os cristãos e para os judeus, mas ao mesmo tempo é possível tirar das entrelinhas vários aspectos da sociedade, da história, né, e da cultura desses povos hebreus, né? O que está em jogo aqui não é a discussão da veracidade, da existência ou não de personagens ou da forma dos hebreus construir sua narrativa histórica. O que está em jogo é o fato de que as escrituras sagradas dos cristãos ou dos judeus, né, que seria o Antigo Testamento, a Torá, servem como fonte de compreensão da vida, da cultura, da prática desses povos hebreus. Outra coisa também é você pensar alguns registros arqueológicos que ainda conseguem ser encontrados principalmente na região da Palestina, né, que foi o centro, né, da vida desses povos hebreus durante milênios, né, durante séculos, na verdade, né? Outra coisa também é você pensar os escritos de um historiador judeu do século I depois de Cristo, um cara chamado Flávio Josefo. Ele foi autor de várias obras, dentre elas, né, Antiguidades Judaicas, A Guerra dos Judeus e outros escritos menores, e ele vai ser basicamente assim, uma das fontes também que nós podemos usar para compreender a história dos hebreus. Vamos começar, obviamente, do início e lembrar, por exemplo, quando é que esses hebreus eles surgem, ou qual a origem desses povos. Os hebreus eles são povos de origem semita, né? É um povo que se originou basicamente ali na região da Mesopotâmia, beleza? E havia basicamente entre os hebreus um perfil social muito simples. Eles tinham um perfil seminômade, né? E grande parte desses hebreus acabaram migrando para lugares mais propícios, né, para suas atividades econômicas. Eles saem da cidade de Ur em busca de melhores pastagens e se instalam na região da Palestina, né? E aí a tradição que é colocada nas escrituras sagradas dos judeus e dos cristãos apontam para Abraão como sendo aquele primeiro patriarca que saiu da cidade de Ur e foi rumo à Palestina, né? Lembre-se que esses hebreus eles eram assim conhecidos por serem exímios criadores de ovelhas, né? Criadores de gado, e eles saíram em busca de pastagens para os seus animais, né? Isso é o que se propõe, né, de maneira mais genérica, que explica essa saída dos hebreus da cidade de Ur, que seria o centro ali, né, de habitação desses hebreus. Lembrando que nem todos os hebreus saem da Mesopotâmia, né, mas apenas aqueles que estão
né, sob a influência de Abraão e outros patriarcas ali, né, então eles descem para a Palestina em busca de melhores condições. E aí você pode ver, por exemplo, no mapa, né, essa primeira migração hebreia rumo à Palestina, né, a chamada Rota do Abraão. Né, ele sai da cidade de Ur, dos caldeus, né, dos babilônicos, e eles passam, né, ali beirando o rio Eufrates. Veja que é bem interessante, né, baseado naquela teoria que eu tinha falado para vocês, já em busca de áreas mais férteis e com pastagens. Então, eles saem pegando ali o rio Eufrates, se instalam na cidade de Arã e depois descem para a região da Palestina, né, onde depois de alguns anos eles passam a viver no Egito e sobem para ficar na cidade de Berseba. Né? Então, isso é neste primeiro momento, né, você tem a saída desses povos hebreus para a região da Palestina e sob a liderança de Abraão, depois do seu filho Isaac, depois do seu filho Jacó, conhecido como os 3 principais patriarcas da história dos antigos hebreus, certo? Para a gente poder entender melhor a história desse povo, a gente dividiu em 4 períodos, né, distintos, tá? Como você pode perceber, inclusive, nesse esquema aqui. Você tem 3, ou melhor, você tem 4 momentos aqui, né? O chamado período dos patriarcas, que vai do século 20 a.C. até o século 12. Esse período vai ser caracterizado por esses primeiros fluxos migratórios sob a liderança dos patriarcas, né? Abraão, você vai ter ali, e eu estou pensando aqui os 3 grandes fluxos migratórios. O primeiro, que seria com Abraão, né, que saiu de Ur, né, na Mesopotâmia até a Palestina. Depois você vai ter um outro momento, séculos depois, né, com Moisés, e aí os hebreus já estavam instalados no Egito, né, eles estavam escravizados, e eles passam sob a liderança de Moisés, de volta para a Palestina, isso praticamente 400 anos depois do Abraão, né, e você depois vai ter outro fluxo migratório, né, com Josué, quando esse aí vai ser o patriarca que vai instituir, né, ou instalar o povo hebreu, né, depois que sai do Egito, para a região da Palestina. Né? Então ele vai liderar as campanhas militares dos hebreus, né, destruindo as cidades ali da Palestina e tomando conta daquelas regiões. Esse é chamado período dos patriarcas. Já do século XII até o século XI, você tem o chamado período dos juízes. Né? Isso remonta justamente ao período do momento, né, do início da sedentarização dos povos hebreus na Palestina. E você vai ter aqui o surgimento de lideranças que acabavam conduzindo o povo hebreu em casos de maior necessidade, que seriam juízes. Você vai ver lá na frente que esses juízes eles concentravam, né, o poder político, religioso e militar em momentos de crise, em momentos de instabilidade entre os povos hebreus. E é interessante adiantar para vocês também o fato de que a organização social desses hebreus era baseada numa concepção tribal. Né? Eles acreditavam que o patriarca Jacó havia gerado 12 filhos, e desses 12 filhos, todo o povo hebreu se descenderia, na verdade. Né? Então você tem a criação ali de um mito de fundação, que gera uma certa identidade para os povos hebreus. Né? Os hebreus se reconhecem como um povo só porque eles são filhos, descendentes dos filhos de Jacó, que por sua vez era neto de Abraão. Veja que essa linhagem tribal, essa linhagem, né, familiar, ela é muito forte na organização social desses povos hebreus, né? Pelo menos nesse primeiro momento aqui. Tá? Em outro momento você vai ter, né, um período entre os séculos XI e o século VI a.C., o período da monarquia hebraica. Né? Na verdade, a gente vai perceber que esse momento vai ser o momento em que esses povos hebreus se unificam em torno de um rei, né, em torno do poder de um rei. Depois os hebreus eles se dividem, e você tem uma monarquia dividida, né, e você vai ter, neste momento aqui, os hebreus montando suas estruturas político-administrativas. Né, e você tem a definição dessas instituições, e os hebreus passam, né, a adotar uma cultura política muito parecida com o dos povos que rodearam aquela região da Palestina junto com os hebreus, tá? E a partir do século VIII você vai ter basicamente um momento de dominações estrangeiras. Né? Os hebreus passam primeiro, né, a perder sua autonomia no norte da Palestina, e aí os assírios eles tomam o poder, né? E depois o sul, né, da Palestina ocupado pelos hebreus também passa a ser dominado pelos caldeus, né, sob a figura
do rei Nabucodonosor, né? Para a gente poder entender melhor assim, vamos esmiuçando algumas coisas que são importantes, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu quero pensar aqui com vocês essa fase seminômade, a chamada Era dos Patriarcas, beleza? E a gente toma por referência, né, as referências do que a tradição bíblica aponta, né? Ou seja, Abraão é o primeiro patriarca hebreu, né? E a sua descendência acaba se instalando na Palestina e posteriormente no Egito, né? E eles acabaram, nesse primeiro momento, conseguindo ocupar posições de destaque durante o período de dominação dos Ixos, que era um povo que não era originalmente egípcio, tá? Era um povo que desceu ali para a região egípcia, fundou uma dinastia de faraós, né, egípcios, que eram Ixos, e esses povos acabaram de certa forma se aliando, né, e favorecendo povos que vinham de fora do Egito, né? E aí os hebreus se favoreceram bastante com isso, né? Você vai ter o exemplo de um sujeito, né, de um dos governadores do Egito chamado José, que foi, pela tradição bíblica, filho do Jacó, né, que seria o patriarca hebreu, né, neto de Abraão. E aí eles começam a se multiplicar e aquela coisa toda. No entanto, com o fim do domínio dos Ixos, os hebreus eles foram escravizados no Egito, né, e aí eles passam a ser a mão de obra forçada ali na região do Egito. E é nesse momento que vai surgir a liderança de Moisés para conduzir o êxodo dos hebreus em direção à Palestina, e aí a região que os hebreus vão chamar de Canaã. É interessante a gente pensar, minha gente, que toda essa saga dos hebreus também está, né, influenciada diretamente por uma perspectiva religiosa, né? Ou seja, a tradição judaica ela aponta essa saída de Abraão, aquela primeira saída de Abraão de Ur para a Palestina, como sendo o resultado de uma ordem divina dada por um Deus diferente dos deuses ali da Mesopotâmia, né? O Javé, o Jeová, ele havia, né, comissionado Abraão a sair dessa terra para ir para uma terra onde Javé mostraria onde ele deveria morar, e era ali onde ele e a descendência se multiplicariam, né? E aí interessante porque o Moisés também se apresenta, né, 400 anos depois de Abraão, como sendo aquele sujeito que veio comissionado por Deus para libertar os hebreus do domínio egípcio. E ele vai utilizar dessa narrativa religiosa para mobilizar um sentimento de identidade. Ele vai afirmar que o Deus que se revelou a ele foi o mesmo Deus de Abraão, ou seja, Javé. Javé havia se manifestado novamente para o Moisés, e aí os hebreus então teriam a esperança de voltar para aquela terra que Deus havia prometido. A ideia da terra prometida, uma terra que manava leite e mel, na linguagem das escrituras judaicas. E aí você percebe, por exemplo, aqui como os hebreus eles saem da região do Egito, né, da região ali de Ramessés, passando ali pelo Vale de Sucote, aquela coisa toda, passando pelo Mar Vermelho e circulando a chamada Península do Sinai. Um cenário, inclusive, que vai ser muito bem explorado, né, no segundo livro, no segundo, terceiro, quarto e quinto livro da Bíblia Sagrada dos cristãos e da Torá dos judeus, né? Então você vai ter ali o protagonismo de Moisés instruindo o povo em nome de Deus, organizando, né, toda a sociedade hebraica em torno da identidade religiosa. E você vai perceber que após essa ação de Moisés, né, Moisés ele vai conduzindo o povo até mais ou menos ali na terra de Edom, né? Você vai ter ali aquela região mais à esquerda, à direita do seu mapa, e depois a liderança passa para as mãos de um sujeito chamado Josué. Depois da morte de Moisés, Josué acaba sucedendo o Moisés e acaba liderando a instalação do povo hebreu na região da Palestina. E aí você lembra que eu disse há alguns minutos, né, que os hebreus eles se reconheciam, né, em torno de seus laços de parentesco com suas respectivas descendências, ou seja, uma sociedade tribal. E essa sociedade tribal agora vai passar por um processo de sedentarização, que é nesse contexto que a Palestina vai ser retalhada entre essas 12 tribos
conhecidos como tribos de Israel, que era assim como Jacó era também conhecido na tradição hebraica, né? Javé havia trocado o nome de Jacó por Israel, e assim essas tribos eram conhecidas como tribos de Israel, né? Então veja no mapa, né, como essas tribos vão se acomodando, né, em várias regiões ali da Palestina. Lembre-se que essa ação não é uma ação pacífica, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Vai ser uma ação extremamente violenta, cidades serão destruídas, né? Pessoas serão massacradas, e os hebreus eles acreditam que precisavam fazer isso porque isso seria uma ordem de Javé, para que essas pessoas pudessem se instalar nessa terra prometida, né? Agora eu quero chamar a atenção, como eu disse, né, que a religião se torna um elemento muito importante para os hebreus. Mas mais do que isso, né, o tipo de religião cultivada entre os hebreus era um tipo de religião muito diferente dos outros povos que circundavam os hebreus, ou que conviviam com os hebreus. Você lembra que a maioria dos povos da Antiguidade Oriental, né, eram povos politeístas, que acreditavam que os deuses eles criaram o mundo, que os deuses eles têm responsabilidades diversificadas, e isso correspondia muito com a realidade das cidades, das primeiras cidades da humanidade, onde cada grupo social tem um papel diferente, tem um papel diversificado, e isso seria compreendido como sendo um reflexo no mundo, no mundo espiritual, ou seja, no mundo dos deuses, cada deus desse tem uma atribuição diferente, uma atribuição específica. Só que entre os hebreus isso é diferente. Você vai perceber que o monoteísmo vai ser uma marca dos hebreus. A crença em uma única divindade faz dos hebreus um dos povos mais singulares da Antiguidade Oriental. Interessante destacar isso. Mais interessante ainda você perceber que a experiência monoteísta hebraica é uma experiência monoteísta que vai ser marcante naquele contexto. Muito mais marcante do que aquela experiência monoteísta de Akhenaton, um dos faraós do Egito, que tentou instituir, né, o culto ao disco solar como sendo a única divindade a ser adorada no Egito Antigo. Você sabe que essa foi uma tentativa fracassada do Akhenaton, isso não vingou, né? Mas você vai perceber que o monoteísmo hebraico vai ser diferente, né? O monoteísmo hebraico vai ter em Moisés, né, um dos principais sistematizadores dessa religião judaica, né? Moisés ele vai ser o sujeito que pela tradição judaica foi o sistematizador dos 5 primeiros livros das escrituras judaicas, a chamada Torá, e ele vai ser assim um sujeito marcante, né? Ele vai trazer inclusive, né, além dos 5 primeiros livros das escrituras judaicas, né, o Decálogo. E esses dois documentos vão ser assim os dois principais fundamentos do monoteísmo hebreu. Quando eu falo do Decálogo, eu tô mencionando os chamados 10 mandamentos, né? E você percebe então que o tipo de monoteísmo criado aqui, né, entre os hebreus é o monoteísmo que a gente vai chamar de monoteísmo ético. A gente vai falar isso daqui a pouco, porque antes é necessário que você leve em consideração que a noção de divindade no monoteísmo hebreu era bem diferente de outras religiões da época. Você lembra que, além, né, dos hebreus afirmarem a existência de um único Deus, é interessante você pensar que esse Deus ele não é representado por nenhuma imagem, porque a concepção hebraica de divindade é uma concepção de um ser divino abstrato que não pode ser representado materialmente. E aí isso lembra, por exemplo, um dos mandamentos, né, daqueles 10 mandamentos que Moisés traz para o povo, que é a ideia da proibição de não fazer imagens de escultura, fazendo aí, né, uma proibição, né, uma interdição a qualquer tipo de tentativa de criar uma imagem para Javé, para Jeová. Então, isso era um grande pecado, já que Jeová ele era um ser espiritual, uma pessoa que não necessariamente está materializada no corpo ou na forma de algo, né? Que era uma forma, inclusive, de trazer a ideia de que esse Deus, né, Jeová, ele é muito diferente das suas criaturas. Nada que os homens podem ver pode, de fato, representar quem, de fato, né, Javé ele é. Outra coisa também é pensar que essa divindade tem todo o poder concentrado em si mesmo. Veja que é diferente daquela concepção,
né, politeísta das sociedades antigas, que via, por exemplo, cada deus com um poder específico, com uma responsabilidade específica. Você vai ter o deus das águas, o deus do trovão, né? o deus das colheitas. Só que na concepção monoteísta hebraica, esse deus, Javé, ele é o deus de todas as coisas. Ele é o deus da chuva, ele é o deus dos exércitos, ele é o deus das colheitas, ele é o deus da paz. Enfim, ele é o deus que está responsável absolutamente por tudo. É interessante que a gente vai ver um pouco mais na frente a ideia de que essa ideia não, assim, não foi abraçada de uma hora para outra. E isso não foi assim naturalizada. Isso não foi naturalizado assim com tanta velocidade assim, tá? Mas eu quero também pensar na ideia do monoteísmo hebraico como sendo também um monoteísmo ético, não é? E aí não tem exemplo melhor do que pensar os próprios 10 mandamentos, né? Ou seja, Javé exige que os seus seguidores cultuem ele como único Deus e reconheça ele como único Deus. Javé, ele quer em suas leis que os seus seguidores eles tenham uma atenção exclusiva para ele. Mas mais do que isso, ele exige também obediência. Ou seja, a relação com a divindade aqui requer um esforço por viver uma vida justa e correta, obediente aos preceitos divinos. Então, é um monoteísmo que é parte da ideia da compreensão de quem Deus ele é, de quem Javé é, e da responsabilidade que eu tenho diante dele. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa que transpareça, então, uma moral, uma rigidez ética. Interessante porque isso se reflete até mesmo nas práticas de higiene. Os rituais religiosos do monoteísmo judaico, né, de certa forma, estão repletos de cenas, de práticas de lavagem, de banhos, né, de asseio. Né? Então, assim, há uma tentativa de relacionar a vida humana, o cotidiano humano, né, a prática humana com a relação com o divino. Ou seja, do mesmo jeito que essa divindade ela é pura, ela é limpa, ela é justa, você também deveria transparecer esse tipo de caráter, né, de limpeza, seja externa, visível, seja interna, invisível. Então isso é uma marca, né, desse monoteísmo judaico. Agora é óbvio, né, o monoteísmo judaico entre os hebreus nunca foi assimilado de maneira uniforme. Né? É interessante porque aqui basta a gente lembrar os episódios, né, tipificados pelos profetas hebreus como expressões de idolatria. Né? Ou seja, todo momento em que o povo hebreu, né, assimilava cultos de povos estrangeiros, né, ou os hebreus, eles de certa forma assim, tentavam representar a própria divindade, né, de Javé como sendo mais uma dentre o panteão de vários deuses. Você vai ver alguns profetas se levantando entre o povo hebreu, condenando esse tipo de prática, né? Ou seja, fazendo lembrar que o povo hebreu ele deve adorar apenas a Javé, a Jeová. Né? E isso não foi fácil de assimilar. Inclusive há uma narrativa, né, em que o povo hebreu, ele cansado, né, da ausência de Moisés, que havia ido para o Monte Sinai, então esse povo ele se organiza, né, derrete vários utensílios de ouro, constrói um bezerro de ouro, né, e passa a adorar, a cultuar, a oferecer cerimônias religiosas em torno dessa imagem, e eles acabam atribuindo essa imagem à imagem de Javé. Isso vai, de certa forma, assim, trazer uma certa ira para Moisés, obviamente, né, porque ele era o líder desse povo durante o êxodo hebreu. Só que isso não era algo exclusivo somente naquele tempo de Moisés. Durante toda a história dos hebreus, você vai ter episódios, né, de parte dos hebreus aderindo ao culto dos povos vizinhos. E isso mostra que o monoteísmo não era uma coisa tão natural assim entre os hebreus. Né? Foi uma coisa gradativa e foi pensada, né, de uma forma muito conflituosa, né? Porque não era fácil você acreditar num Deus que você não via, não era fácil você acreditar em um Deus que daria conta de todas as coisas, isso num contexto de uma sociedade politeísta. Então, é importante você ver e perceber as relações de poder nesse contexto de implementação e de fundamentação, de expansão do judaísmo ali entre os próprios hebreus, né? Você vai ver inclusive hebreus que vão ser dissidentes desse tipo de crença, né?
Eu quero destacar aqui, né, o processo de sedentarização dos hebreus, né, que é o período ali, né, pós o êxodo, período em que os hebreus eles se instalam na Palestina, e você vai ter ali, né, desde o período dos juízes até o período dos reis, um processo de modificação da própria cultura hebraica, né, do ponto de vista não apenas do sedentarismo, mas também na própria organização social entre eles. Olha só, no retorno à Palestina, né, depois que Moisés ele tira esse povo do Egito, depois que Josué instala esse povo na Palestina, os hebreus passam a iniciar uma longa e violenta luta contra os povos que residiam naquela região. E aí, aos poucos, cada grupo tribal do povo hebreu, né, foi impondo seu domínio territorial. E é interessante porque, como eu disse, né, a tomada desse território por parte dos hebreus foi uma tomada extremamente violenta. Né? Você tem ali, né, milhares de pessoas que foram mortas, né, a partir do momento em que os hebreus passavam a dominar aquelas cidades da Palestina. Né? Eles lutavam, né, dizendo-se cumprindo uma ordem divina, né, de exterminar esse povo, de acabar com a idolatria na região e aquela coisa toda. E é interessante porque, assim, nem sempre esses povos locais foram exterminados, né? Alguns povos hebreus acabaram absorvendo a cultura local e, de certa forma, se desvirtuando um pouco desse monoteísmo, né? Outros momentos, né? Os hebreus acabavam sendo dominados por alguns outros povos, subjugados por outros povos, e é daí que entra o papel dos chamados juízes, né? Porque em momentos de crises vão surgir lideranças que conduziam o povo hebreu. Né? Qual era a responsabilidade deles? Né? Eles tinham atribuições políticas, religiosas e militares, ou seja, era, no caso, o papel do juiz, né? Desse sujeito, né? Trazer de volta a consciência, a identidade religiosa do povo, né, hebreu. Era também a atribuição desses juízes liderar a resistência militar contra povos que estavam, de certa forma, assim, dominando, né, subjugando esses povos hebreus. E também era a atribuição dos juízes, né, administrarem, né, a política interna entre os povos hebreus. Né? Com o passar dos anos, essas tribos vão se unificar em torno de um regime político monárquico, tá? A partir do final do século XI. E é daí que vai surgir o Reino Unido de Israel. A partir do século XI, você vai ter os reinados de Saul, Davi e Salomão. Após o governo de Salomão, o reino foi dividido entre o Reino de Israel, ficou o Reino do Norte, e o Reino de Judá. Como você pode perceber, por exemplo, aqui neste mapa, né? O mapa de ocupação do povo hebreu na Palestina vai ser dessa forma, né? O reino de Israel, né, com capital em Samaria, o reino do sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Como é que fica essa divisão? Você vai ver que 10 tribos acabam rompendo com Salomão, com a dinastia de Salomão, e institui sua própria dinastia monárquica após a morte de Salomão. Já o reino de Judá, o reino do sul, você tem 2 tribos apenas que permaneceram sob a linhagem de Salomão, até chegar o domínio dos caldeus, né, no contexto das invasões estrangeiras. Né? E aí você percebe, então, como esses reinos eles foram se modificando. Com o passar dos anos, né, esses reinados vão se consolidando, eles vão criando suas instituições administrativas. Você vai ter basicamente uma aristocratização da sociedade hebraica, e aí entra o papel dos chamados profetas. Né? Os profetas hebreus, eles em vários momentos da história, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, né, se levantavam para denunciar desmandos das autoridades hebraicas. Né? Estou falando dos reis, né, dos aristocratas, que acabavam, por exemplo, ou reduzindo a religião judaica a uma mera cerimônia, ou que, de certa forma, esses profetas condenavam a falta de assistência social, a pobreza, a desigualdade social, a falta de justiça, a falta de equidade na mediação de conflitos entre ricos e pobres em Israel ou em Judá, já que eu estou falando de uma sociedade que acabou se sedentarizando, acabou se hierarquizando, e aparecem sim, obviamente, os problemas sociais, e os profetas, então, eles passam a
falar, a denunciar, e dizer que isso não condiz com o que Deus ele exige: obediência, misericórdia, compaixão, né, e outros atributos relacionados às relações humanas, né? Então os profetas eles tinham essa missão, não apenas religiosa, mas também política, de denunciar então os problemas que estavam acontecendo em Israel ou em Judá, né? Tô falando dos dois reinos. Com o passar dos anos, o que é que vai acontecer? Você vai ter o domínio assírio ao reino do norte, depois o domínio caldeu, tá? No reino do sul. E após o domínio assírio e caldeu, vai se dar ali entre os séculos 8 até o século 6, os hebreus ainda seriam subjugados posteriormente por persas, macedônicos, romanos, até serem obrigados a se dispersar pelo mundo por volta do ano de 135 depois de Cristo, que é justamente um evento conhecido como a diáspora judaica. Você lembra, você está vendo nesse mapa aqui, né? Eu quero privilegiar aqui as setinhas azuis, que é daí onde surge a primeira diáspora judaica em sua última revolta contra o Império Romano, né, em 132 depois de Cristo. E aí os hebreus eles são assim forçados a saírem desse território e se espalhar pelo resto da Europa, pelo resto ali da região da Mesopotâmia e norte da África, né? Perceba então como a história do povo hebreu é marcado, né, por adaptações, por transformações e por inovações. Lembrando, viu, que um dos principais legados da cultura dos antigos hebreus foi, sem dúvidas, o monoteísmo ético. A ideia de compreender a divindade como sendo única, exclusiva, e uma divindade que exige, então, uma resposta ética e moral dos seus seguidores. Lembrando que a crença dos hebreus influenciou diretamente a sistematização das religiões mais influentes do mundo. Eu estou falando de quem aqui? Estou falando do judaísmo, do cristianismo e da religião islâmica, né? São três grandes religiões monoteístas que têm como fonte comum, né, essa origem, essa crença monoteísta do povo antigo hebreu. Espero que você tenha gostado de nossa explicação, tenha compreendido aqui o que foi feito e espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui no nosso canal. Mas antes de você sair, eu quero que você não esqueça de deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu encontro você então em outro episódio do Diálogos da História. Tchau, tchau!